Olá, sou o professor Wenderson Alexandre, aqui no canal Educação e Arte, do nosso querido amigo professor Ângelo Battistini, e iniciando um novo quadro, denominado Diálogos Matemáticos, Reflexões, onde eu vou trazer problemas, trazer algumas ideias a serem aplicadas em sala de aula. E não vai ser só, o intuito não é só a resolução do problema, como temos bastante nos livros e em muitos lugares, mas também como eu posso aplicar como posso usar, como posso incrementar as aulas usando essas aplicações. E sempre então, mensalmente, pelo menos, trarei algum problema diferente, algum problema que rende bastante em sala de aula, focando tanto na modelagem matemática, no desenvolvimento de habilidades, onde os alunos podem participar ativamente também, né? Então, aqui vai ser de maneira um pouco mais positiva, mas ao longo do desenvolvimento eu vou indicando o que pode ser trabalhado em sala de aula, ou como eu trabalho esses problemas em sala de aula. Hoje, vou mostrar um dos problemas. Esse problema eu utilizo como aquecimento dos alunos, normalmente na primeira semana de aula. E o intuito, ao fazer isso, é perceber como desenvolvido eles estão na modelagem matemática e refletir isso com eles mesmo em sala de aula ou virtualmente, refletir sobre as diversas formas, ou mais de uma forma pelo menos, de você resolver o mesmo problema. O problema de hoje eu criei alguns anos atrás. A parte matemática dele é uma parte simples, e a parte mais complicada para os alunos é quando a gente fala na modelagem matemática desse problema. Como não é um problema que a gente acha na internet, por aí, então eles não têm uma resposta já a priori, né? Então, isso também contribui bastante para essa parte ativa. Gasta bastante tempo construindo com eles as ideias de como vai resolver o problema, né? Então, eu vou projetar aqui qual é o problema. Esse é um problema envolvendo futebol, envolvendo o Campeonato Brasileiro. Muitos alunos não conhecem, não assistem, não acompanham futebol, mas não é necessário acompanhar o futebol para conseguir as informações suficientes para compreender e para resolver o problema. Então, do que se trata, né? Então, para os alunos que não conhecem, não acompanham o futebol, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o Brasileirão, ele é composto por 20 times, e todos esses times jogam entre si 2 vezes, em 2 turnos. Então, um time vai jogar contra os outros 19 no primeiro turno, e depois contra os mesmos 19 times no segundo turno, totalizando 38 jogos. Então, a primeira parte, ao longo do desenvolvimento desse problema, a primeira questão que se faz é quantos jogos a gente vai ter em algum momento, né? A gente vai precisar discutir, descobrir quantos jogos a gente tem no Campeonato Brasileiro. E o que mais precisa? A pontuação, né? São 3 pontos por cada vitória, 1 ponto por empate e 0 ponto caso você perca. E ser campeão é quem tiver mais pontos ao fim da 38ª rodada. Bom, então, isso aqui é o que os alunos precisam para conseguir resolver o problema. Dado isso aqui, é o máximo que eles precisam saber de futebol para conseguir resolver o problema. Esse ano, esse aqui está na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ano passado. E o campeão, a gente não sabe ainda quem é o campeão. Temos o Flamengo e o Internacional disputando o título esse ano. E aqui temos várias informações, mas o que importa para a gente é que
esses dois times estão disputando o título e o campeão só vai ser definido na última rodada, na 38ª rodada. Ano passado e alguns anos, nós tivemos o campeão sendo definido antes da 38ª rodada, antes da última rodada. Já tivemos campeões na penúltima rodada, na antepenúltima e também na 34ª rodada. Já tivemos alguns campeões. E a pergunta que se faz é a seguinte, né? Com esse cenário todo, eu sei que ele pode ser campeão na última, pode ser campeão na penúltima rodada, pode ser campeão na antepenúltima, pode ser campeão 4 rodadas antes do fim. E a pergunta que surge é: qual é a menor rodada que um time poderia ser campeão do Brasileirão? Qual que é essa menor rodada? Esse problema é passado exatamente dessa forma para os alunos. O tempo gasto entre eles pensarem, discutirem, fazerem muitas perguntas até a solução final demora cerca de 1 hora e meia, mais ou menos, de aula só com esse problema. Porque eles precisam construir muitas ideias, tentar entender em que situação você teria um campeão numa rodada muito cedo, e isso é a parte que mais demanda tempo. O que eles fazem é muitos testes, eles vão testando à mão mesmo, força bruta, né? E vão fazendo testes exaustivos até tentar identificar em que rodada isso acontece. Não, né, demora uns 10, 15 minutos, mais ou menos, para eles entenderem que a situação onde a gente vai ter o campeão mais cedo é onde um time ganha todos os jogos, isso eles entendem fácil, e o que demora alguns minutos, aí, esses 10, 15 minutos, é entender que o segundo colocado, ou todos os outros, precisam empatar todos os jogos e perder somente para o primeiro colocado. Então, essa é a situação onde a gente pode ter o campeão numa menor rodada possível. E beleza. Depois que eles entendem isso, eles começam a fazer os testes e vão testando à mão mesmo. Então, vão com força bruta até achar. Não são tantas rodadas assim para fazer teste. Então, aí, alguns minutos, aí, não tão pouco em geral, assim, nesse processo todo, cerca de 40 minutos, que é o tempo, né, deles pensarem nesse problema de maneira ativa. Então, eles ficam discutindo entre eles mesmos, quando é em sala de aula, ou deixo aberto no virtual para eles discutirem. Eles vão fazendo perguntas para ver se está certo. O que é mais comum é eles darem chutes logo no começo, né? Chutarem as rodadas. Muita gente imagina que é possível ser campeão no final do primeiro turno. Essa resposta aparece todas as vezes, faz alguns anos que eu aplico esse problema na primeira semana de aula. Em todos os anos, temos alunos que cogitam essa possibilidade do time ser campeão na metade né, ao fim do primeiro turno. Mas logo, eles são convencidos pelos colegas que essa resposta não é razoável. Bom, aí depois da descoberta da resposta, a gente passa por algo que na prática demora razoavelmente, isso vai depender bastante de turma para turma, mas que demora razoavelmente, que é a parte de modelagem matemática. Esse é um problema relativamente fácil de ser compreendido, né, por eles. Em geral, eles conseguem chegar na resposta correta nesse tempo aí de 40 minutos, um pouquinho mais, aí varia de turma para turma, mas em geral eles conseguem chegar na resposta correta. Eu não falo qual é a resposta, até eles encontrarem, eu questiono como é que eles têm certeza que a resposta está correta, então eles precisam explicar qual foi o raciocínio empregado. E isso demora esse tempo aí longo, relativamente longo, né, para a natureza do problema. E
todas as turmas que eu apliquei isso, teve principalmente que a turma, primeiro dia de aula, muita gente participa. Então, como a compreensão do problema é relativamente simples, muita gente entende, bastante gente tenta resolver esse problema aí no começo. Isso já ajuda bastante a conhecer, ou a começar a conhecer como é o comportamento da turma como turma. Além dessa possibilidade deles já começarem a trocarem ideias, porque isso eu faço no presencial bastante, deixo eles ir com esse tempo aí, então eles vão conversar entre eles mesmo para tentar descobrir a resposta. Você já consegue perceber como é que é tanto o engajamento da turma e como que é o desenvolvimento dela, como que ela reage frente a um desafio novo para eles, né? Porque eles nunca viram esse problema antes. E então essas observações já são úteis logo no começo. Logo no comecinho você já consegue perceber se a turma é um pouquinho mais engajada, tem um pouquinho mais de vontade de desenvolver esses problemas. E isso é muito útil para dosar o tanto de estímulo que a gente dá para as turmas. Tem turmas que são altamente motivadas, então o trabalho é diferente, o trabalho é de manutenção dessa motivação, e há outras turmas que são bem mais tímidas, muito acanhadas, e aí o trabalho é um trabalho de estímulo. Então, percebendo isso quão antes, ajuda a guiar nossas ações em sala de aula. Bom, e como é que então fica a modelagem matemática desse problema? Algo que eles conseguem perceber, vou mudar aqui de plataforma. O que a gente vai precisar? Isso já é discutido antes, né? Então, o que a gente precisa? Quais são os elementos necessários para resolver o problema? Né? Eles logo notam que eles precisam saber a pontuação do primeiro colocado. Então, essa aqui é a pontuação do primeiro colocado. Eles precisam saber a colocação do segundo colocado, ou a pontuação do segundo colocado. Eles precisam também saber a diferença de pontos entre esses dois. E eles precisam saber quantos pontos ainda alguém consegue obter. Os pontos restantes. Isso tudo vai ser em função da rodada. Então, o N vai ser a rodada, né? Pode ser a primeira rodada, a segunda, a terceira, até a 38ª rodada. Então, o trabalho, agora na parte de modelagem, eles já identificaram isso aqui, isso fazendo em força bruta mesmo, eles já identificaram que são esses elementos, os elementos necessários para a solução do problema. Agora, vem a parte de descrever isso aqui de maneira mais genérica, de maneira matemática, né? E o primeiro colocado, eles conseguem de maneira bastante simples. O primeiro colocado é o time que vai vencer todos os jogos. Cada jogo, cada vitória dá 3 pontos. Então, em função do número de rodada, a quantidade de pontos é 3N.
Então, esse aqui é a quantidade de pontos em função do número de rodadas. E aí vem algo que demora um tempo bem razoável, que é falar sobre o segundo colocado. A pontuação do segundo colocado. A pontuação do segundo colocado, ela é um pouquinho menos simples, porque o segundo colocado, assim como todos os outros, ele vai empatar todos os jogos até o final, e só vai perder para o primeiro colocado. Então, se ele é o segundo colocado, ele é o último time a enfrentar o primeiro colocado. Todos os outros vão ter perdidos pelo menos uma vez para o primeiro colocado antes de chegar no segundo colocado. Então, o primeiro colocado vai jogar contra o segundo colocado no último turno, no último jogo do primeiro turno e no último jogo do segundo turno. Vai jogar no 19º jogo e no 38º jogo. Então, isso faz com que a pontuação do segundo colocado em função de N não seja trivial ou imediato. E isso é construído também com eles no desenvolvimento da solução. Então, como é que funciona nesse caso, né? Como ele vai jogar, como ele empatou o primeiro jogo na primeira rodada, então, na primeira rodada, o segundo colocado vai ter 1 ponto. Na segunda rodada vai ter 2 pontos, terceira rodada 3 pontos, quarta rodada 4 pontos, 4 pontos, assim por diante. Então, enquanto ele não enfrentar o primeiro colocado, a pontuação do segundo vai ser N. Isso aqui vai ser quando? Até ou enquanto ele não enfrentar o primeiro colocado. Então, antes da 19ª rodada, a pontuação do segundo colocado é N. Na 19ª, ele enfrenta o primeiro e perde. Então, ele vai continuar com N pontos, só que agora com uma rodada a mais, né? Ele vai continuar com 18 pontos, só que agora ele está na 19ª rodada. Aí ele volta a empatar. Ele vai estar na 20ª rodada com 19 pontos, na 21ª com 20 pontos, isto é, ele vai ter uma unidade a menos que a rodada. Por que essa unidade a menos? Porque é o jogo que ele perdeu para o primeiro colocado. E isso vai acontecer desde a 19ª até eles se enfrentarem de novo. Eles se enfrentam de novo somente na última rodada. Então, nesse ínterim, a pontuação do segundo colocado vai ser N-1. Aí, por fim, na última rodada, ele joga contra o primeiro colocado, perde de novo e vai ficar com menos pontos. Isso aqui vai acontecer somente na 38ª rodada. Então, essa discussão é feita com eles. Normalmente, isso não é imediato, principalmente porque eles não conhecem, muitas vezes, essa forma de definir funções. Mas eles não pensariam nisso aqui no primeiro momento, em geral. Mas eles compreendem fácil. Depois de explicado isso, eles compreendem isso aqui facilmente. Aí eu continuo, eu nem paro para falar qual caso que nós vamos usar. Em geral, eles já sabem qual é o caso que vamos usar aqui, então eles questionam isso, por que está fazendo isso se a gente não vai usar o primeiro caso, por exemplo, e nem o último caso. Para quem não compreende, eu explico por que a gente não vai usar esses casos, né? Porque é impossível ser campeão, essa conclusão eles já tiraram antes. É impossível ser campeão antes da metade do campeonato e é possível ser campeão antes da última rodada. Então, não pode ser esse caso. Nesse caso, é impossível ser campeão. E não é esse caso porque é possível ser campeão antes da última rodada.
Então, o que a gente vai usar aqui é esse caso aqui que vamos usar. O segundo colocado, o que a gente vai usar para fazer as contas é n-1. Então, aqui é impossível ser campeão. Aqui ele já foi, pode ser campeão na última, mas é possível ser campeão antes. E o problema busca exatamente isso. Quão antes um time pode ser campeão. Aí a gente precisa da diferença de pontos, mas aí é simples, né? Que é a diferença entre o primeiro colocado e o último colocado. E o segundo colocado, perdão. E precisamos também do restante dos pontos. Eles compreendem isso relativamente, né, depois daquela discussão de 40 minutos, mais ou menos, eles conseguem compreender o caso, em que situação um time vai ser campeão. Eles conseguem perceber que o time vai ser campeão quando a diferença de pontos for maior do que o restante dos pontos disponíveis. E a quantidade de pontos restantes, isso costuma variar bastante a forma que eles encontram esses valores. Então, para cada turma encontra em um dos dois formatos. Mas um desses dois formatos, os dois são equivalentes. Um desses formatos é o formato onde eu coloco aqui os 3 pontos e o número de jogos restantes. Então, o total são 38 jogos. Na rodada N, restarão 38 menos N jogos. Então, alguns descobrem isso depois da distributiva e outros descobrem quantos pontos restam usando esse formato aqui fatorado. Bom, então, até aqui, esse aqui gasta um tempo bastante razoável, em especial ao número de pontos do segundo colocado. Esse aqui gasta um tempo bastante razoável. Depois, um tempo gasto com os pontos restantes. Um pouquinho menos, mas eles conseguem chegar nessa resposta. Então, o que a gente precisa é resolver essa inequação aqui. Então, só vou preparar aqui quais são essas funções, né? Substituindo os valores delas, teremos o seguinte. Vou tentar aqui um pouquinho. Teremos o seguinte. Aqui na diferença de pontos, ele vai ser o 3n, que é a pontuação do primeiro colocado, menos a pontuação do segundo colocado, que é n-1. Aqui tem a oportunidade para revisar com os alunos tanto a construção dessas funções, quanto as operações usando monômios, binômios, o que for. Essas operações algébricas que alguns não se lembram direitinho, então é a oportunidade de relembrar. Então, aqui, fazendo a distributiva, isso tudo é construído com eles. Normalmente eu faço passo a passo. E temos a diferença de pontos sendo 2n mais 1. Aqui também efetua a distributiva, só para facilitar o cálculo depois, né? Então, 3 vezes 38 vai dar 114, menos 3n. Vale ressaltar que todas essas grandezas que estamos trabalhando aqui nesse problema são grandezas inteiras, né? A pontuação é um número inteiro, né? Todas aqui são pontuações de número inteiro, e a rodada também é um número inteiro. Bom, então, com posse dessas funções, é só substituir aqui e resolver a inequação. Então, a diferença de pontos, 2n mais 1, e os pontos restantes, 114 menos 3n.
Então, substituindo, teremos 2n mais 1 maior do que 114 menos 3n. Então, 2n mais 1 maior do que 114 menos 3n. Aí é só a solução mesmo da N equação. Também costumo fazer nesse começo, primeiro dia, e temos alunos com os mais variados perfis. Então, costumo fazer passo a passo a solução desse problema. Então, teremos 2n mais 3n do lado de cá, 114 menos 1 lá no segundo membro. Eles lembram, muitos lembram, outros não, da questão de você virar ou não a desigualdade. Então, eles ficam confusos muitas vezes se tem que usar a desigualdade, passou de um lado para o outro, se tem que mudar ou não a desigualdade. Então, é uma boa oportunidade para relembrar tanto equações, né, como a solução de equações simples, quanto inequações. Por fim, a gente vai ter 5n do lado de cá, 113 do outro lado. Então, o 5 é positivo, posso dividir por 5 os dois lados. Teremos 113 dividido por 5. Mostro, normalmente, é uma boa oportunidade para mostrar como fazer essas contas à mão, dar algumas dicas para eles, né? Tem várias formas de fazer essa conta à mão, seja separando em centena, dezena, unidade, seja, no caso aqui, multiplicando por 2 em cima e embaixo, para virar 10 e 226, que fica mais fácil de fazer a conta. Isso aqui dá 22,6. Então, o número de rodadas tem que ser maior do que 22,6 e ele é um número inteiro. Então, tananã, a resposta, a menor rodada possível é a 23ª rodada. Então, essa aqui é a solução do problema, e essa solução, os alunos, em geral, conseguem chegar nessa solução com força bruta, testando. Depois que eles chegam à conclusão que o primeiro colocado ganha todas, o segundo colocado perde só para o primeiro e empata todas, e todo mundo empata todas, né? Eles conseguem chegar nesse 23. Aí depois eles fazem o teste de pontos restantes, da diferença de pontos, e eles conseguem chegar à conclusão que a 23ª rodada é a menor rodada possível para um time ser campeão. É impossível matematicamente um time ser campeão nesse contexto antes da 23ª rodada. Então está aqui a solução do problema. Aqui está a modelagem matemática do problema e a sua solução. Aí, para algumas turmas que entendem, não foram muitas, mas algumas que compreendem isso rápido, aí vale a generalização desse problema. Que e se eu tivesse M times? É um campeonato diferente, alguns campeonatos do mundo afora, tem uma quantidade diferente de times, nem todos os campeonatos têm 20 times, a maioria tem hoje em dia, mas por muitos anos o campeonato português teve 16, o campeonato alemão teve 18, e aí você pode criar campeonatos com mais ou com menos times, e a pergunta fica, e se eu tivesse uma quantidade de times diferente de 20? Em que rodada, qual seria a rodada mínima para esse time ser campeão? Então aí já é uma generalização desse resultado. Daqui também dá para discutir a questão do número de rodadas em função também do número de times. Nesse caso aqui, o total de rodadas, o máximo de rodadas, o máximo é 38. 38 rodadas no máximo.
E só que se eu tiver, obviamente, 16 times, 25, 26 times, 40 times, esse número aqui muda. Então, vamos mudar alguns números aqui nessa conta, nessa modelagem, e, naturalmente, também vai ser mudado o número mínimo de rodadas. Então, dificuldades nesse problema, na parte de modelagem, normalmente eles têm uma dificuldade razoável para compreender isso aqui, como é que modela, como é que descreve matematicamente, consegue fazer com força bruta, com testes exaustivos, mas construir isso, normalmente, ele tem uma dificuldade. Esse problema, então, propicia eles vivenciar essa questão de modelagem matemática, que eles vão usar basicamente o tempo todo nas engenharias, em quase todas as disciplinas, quase todo o conteúdo de engenharia envolve modelagem matemática. Então, eles já conseguem vivenciar, e isso dá para discutir já no primeiro dia de aula, o papel da matemática e como vão ser muitas outras disciplinas que eles vão ver ao longo do curso. E também observar isso, né, fazer essas observações que eu tinha comentado antes, sobre o engajamento, se os alunos conseguem fazer a modelagem, se conseguem fazer álgebras simples, se entende de equações, inequações, interpretar o resultado. Então, esse problema simples, que eu apliquei ontem, inclusive, e durou 1h40, mais ou menos, o processo todo até chegar nessa solução aqui. Esse é o problema de hoje. No próximo mês, nas próximas semanas, trarei outros problemas que eu uso também como warm-up, como aquecimento dos alunos, normalmente na primeira semana de aula, para fazer tanto essas observações referentes a comportamento dos alunos, e também para já começar a dar esses elementos de modelagem e revisão também que os alunos precisam. Então, até breve.